Olá, eu sou Clarissa Sodano e esse é o nosso terceiro vídeo da série Escutar a Infância, feito em parceria com o Museu Memorial Minas Vale. No vídeo de hoje vamos trabalhar a educação musical infantil, suas relações com a cultura, com o folclore e com o brincar. Espero que os conceitos hoje te sirvam como reflexão, como inspiração para a sua ação diária com as crianças. Espero que você me acompanhe. Vamos juntos. Bem, então hoje eu gostaria que nós pensássemos sobre o brincar, sobre o folclore e esses dois termos, esses dois conceitos, se a gente quiser pensar assim, dentro da educação musical, dentro desse contexto da aprendizagem musical. Primeiro, então, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, né? Como está sendo esse exercício de ser criança? Principalmente nesse período em que nos encontramos em casa, realizando atividades que há muito tempo não fazíamos e tendo que nos desdobrar para cuidar das nossas crianças. E aí, como está sendo esse exercício para você? Para isso, para que a gente faça essa reflexão, gostaria de colocar algumas perguntas que vão auxiliar nesse momento para pensar nessa conexão e na vinculação que fazemos com a infância, né? Por isso até coloquei essas palavras destacadas aqui. Então, qual é, de fato, a nossa capacidade de conexão com o universo infantil? Né, o quanto estamos dispostos a abrir em nós esse espaço para a conexão com o universo infantil? Qual é, então, o nosso nível de vinculação também com a música da infância? Quando eu pedi na nossa última apresentação, no segundo vídeo, que nós pensássemos no nosso repertório individual, né, na nossa vinculação com a música da nossa própria infância, para que a gente estabeleça um exercício saudável, né, um encontro saudável com a nossa infância e com a infância que se nos apresenta, é preciso que a gente se pergunte qual é a nossa capacidade de conexão, o quanto estamos dispostos a doar de nós mesmos, qual o nosso vínculo, né, com essa música e com esse repertório que fez parte da nossa infância. E aí eu trago também uma afirmação para que a gente pense sobre ela. O jogo e a brincadeira não são práticas exclusivas das crianças ou da infância. Nós, ao crescer, ao nos formatarmos, né, durante todos os anos de estudo, durante nossas capacitações, muitas vezes a gente esquece do brilho que há no jogo e na brincadeira e o poder criativo que há no jogo e na brincadeira para a vida adulta também. Então, não temos que tê-los somente como práticas da infância, mas a gente pode pensar, sim, no jogo e na brincadeira como práticas da vida adulta. E aí, não significa, obviamente, que nós temos que nos infantilizar. Eu gosto muito dessa reflexão que Viviane Beinecke faz em um de seus artigos, que é a seguinte: podemos, adultos como somos, nos reconciliar, nos reconectar com uma atitude de infância e não infantilizada, né? Essa atitude de infância não precisa ser infantilizada. E ao nos reconectarmos com essa atitude, ao deixarmos a nossa capacidade imaginativa atuar sobre nossos atos e assim ressignificar ao modo lúdico a nossa maneira de exercer nosso papel no mundo, acredito que nós conseguimos estar mais abertos a experimentar as oportunidades, as belezas, o que a vida nos oferece de uma forma menos preocupada e menos formatada. Gosto muito também dessas duas reflexões, uma de Luiz Antônio Simas e outra de Lídia Ortélio,
Luiz Antônio Simas nos diz o seguinte: para brincar, afinal, há que ter a disponibilidade de tempo e espaço e a experiência da escassez que permite a invenção. Então, um tempo totalmente preenchido, um espaço totalmente tomado, eu não digo somente espaço físico, mas um espaço interno em que não há lugar, não cabe, né, mais nada, é muito difícil que aí nasça algo novo, que nós consigamos ser inventivos, criativos e que a gente consiga solucionar e ter respostas para as dificuldades que enfrentamos. E aí gosto muito dessa reflexão, né? É preciso tempo, é preciso espaço e uma certa escassez, né? Algo tem que faltar para que a gente consiga inventar em cima disso. E Lídia Ortélio traz essa outra frase que é muito bonita também: brincar é o último reduto de espontaneidade que a humanidade tem. O brincar e nos permitir criar esses espaços de escassez, né, traz a nossa espontaneidade, que seria o nosso traço mais humano. E, por último, não poderia falar de brincar sem deixar de mencionar Donald Winnicott, pediatra, psicanalista britânico, que no seu livro Brincar e a Realidade nos diz o seguinte: é no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto fruem na sua liberdade de criação. Então, a gente retoma, né, o que Luiz Antônio nos disse, né, sobre esse espaço de escassez, que o brincar nos permite, né, a imaginação nos permite. E é no brincar também, somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu, o seu verdadeiro self. Então, gosto muito também dessa reflexão de Winnicott, que conclui esse pensamento, então, em torno do brincar. Estejamos abertos para o jogo, para o brincar, para essa experiência de encontro com a infância. E aí, quando a gente se permite desfrutar, né, disso que faz parte da vida, né, o folclore, ele entra também para nos lembrar da sua importância e da sua importância dentro do contexto da família, dentro dos grupos, dentro das instituições, né? Estamos aqui pensando em adultos que cuidam de crianças, não necessariamente pais, mas pessoas que lidam com as crianças no dia a dia. E aí o folclore, ele vai ter muitas características que são importantes para a gente pensar nesse nosso encontro com as infâncias, né? Não vamos falar em uma infância somente, mas vamos falar em múltiplas infâncias, porque a gente bem sabe que há contextos culturais e socioeconômicos muito diferentes no nosso país, e por isso a gente precisa falar em diversos grupos com diferentes características, né? Então, o folclore, ele considera a vida popular em todas as suas dimensões, dentro do ambiente doméstico, nas ruas, na cidade, né? As ocupações que fazemos na vida pública, na vida com nossos grupos, né? O folclore inclui maneiras de pensar, de sentir e de agir de um determinado grupo, e ele diz respeito a uma comunidade situada num tempo e num espaço. Então, para isso, a gente pode pensar também que o folclore, ele tem uma certa fluidez, uma certa abertura, e ele é dinâmico, né? Ele é essa entidade que permite transformação. E mais uma coisa, né? O folclore, ele está fora de nós, está dentro de nós, né? Então, as nossas observações, as nossas vivências compõem o nosso folclore dentro da nossa experiência biográfica, né? Então, quis trazer um pouco de todos esses componentes do folclore que está em evolução constante, né? A gente tem, então, essa ideia de atos folclóricos. E o que eles implicam, esses atos folclóricos? Eles implicam numa espontaneidade, né? Então, esse grupo, essa instituição, essas crianças, né, elas têm que ter espontaneidade no criar, né, no inventar.
Então, o ato folclórico, ele é espontâneo e não institucionalizado, não é algo que se aprende normalmente no banco da escola, né? Acho que o folclore hoje deve sim fazer parte da nossa vida escolar, mas a gente também deve buscar o nosso próprio repertório folclórico e manter as nossas tradições de acordo com as nossas origens, nossas crenças, de acordo com o lugar em que habitamos, né, o nosso território, vamos chamar assim. E os atos folclóricos, eles têm também a sua funcionalidade, eles integram os sistemas culturais, eles reforçam uma tradição e transmitem, né, muitas vezes pela oralidade, uma certa ancestralidade de um povo, e isso é importantíssimo, né, que ele tem essa função na dinâmica social de um grupo. Uma outra característica importante dos atos folclóricos é a regionalidade deles, né? Cada local tem a sua manifestação folclórica, às vezes a gente observa pontos em comum entre diversas localidades, né? Parece que essa manifestação tem a ver com a manifestação de um outro lugar, mas aí a gente pode ver que muitas vezes algo foi levado ou trazido, né, por esses grupos que são móveis, que passam pelo Brasil, que circulam nos territórios, né. E aí eu queria que a gente pensasse agora um pouco sobre a música, né? A música é também uma das manifestações pelas quais o folclore pode se apresentar, né? Além da dança, da literatura, do cordel, a música folclórica, ela é uma das manifestações do folclore, e ela pode estar sob a forma instrumental, né, cantada, ou em junção de ambas, né, por meio de canções com o acompanhamento instrumental. Então, a música folclórica, ela é uma prática que está no nosso dia a dia e a gente conhece desde pequeno, né? Pensar a educação musical, então, depois de ter falado um pouco sobre folclore, um pouco sobre o brincar. Eu gosto dessa citação de Margarete Arroyo sobre educação musical, né, que deve ser muito mais do que a aquisição de uma competência técnica, é muito mais do que saber tocar de forma exemplar um instrumento, de saber usar de forma exemplar a própria voz. A educação musical, ela deve ser considerada uma prática cultural que cria e recria significados, que conferem sentido à realidade. A educação musical, então, também pensada como uma prática localizada num determinado território e que faça sentido para uma determinada comunidade, para uma determinada população, diante do repertório já adquirido pelo folclore que está ali, né, e pelas brincadeiras que permearam a infância daquelas pessoas, crianças, enfim, a educação musical pensada num sentido amplo que contemple, sim, essa criação e recriação de significados, né? Eu gosto muito dessa ideia de uma educação musical global, que consiga integrar tudo isso. E eu sinto muito fortemente que é preciso reforçar uma autonomia na educação musical, né? Quem vai tocar o instrumento, quem vai cantar, quem se dispõe a uma prática musical, precisa encontrar ali um sentido para si. E é preciso ter, então, uma autonomia de escolha no que diz respeito a repertórios, uma identificação com aquilo que está sendo praticado. É óbvio que o nosso papel como educadores, como pais, é oferecer às crianças o maior número de repertório que for possível para nós, mas também deixar com que a criança se identifique com algum repertório, com alguma prática, né? Desculpem, com alguma forma de tocar, né? E então, para isso, né, para a gente construir uma sensibilidade aberta, uma sensibilidade plural, vamos pensar então, qual que é a função que a música assume para a família, qual a função que a música tem na vida dessa criança, né? A gente pretende dar a essa criança uma aprendizagem formal, musical, no sentido de
uma educação musical formal ou uma aprendizagem informal, em que ela está aprendendo a tocar de ouvido, ela faz parte de um grupo em que pessoas cantam e tocam, ou a gente quer a junção dos dois também, né? Nada impede que isso seja feito. Então, não excluir nenhum nem outro, né? A aprendizagem formal, ela vai acrescer, né? Ela vai aumentar esse repertório dessa criança. A aprendizagem informal também, ela já vai estar aí na vida da criança, mas é interessante a noção de autonomia, né? Como a gente viu, é um daqueles 3 princípios psicológicos universais que tem que ser atendidos, né? Senão a aprendizagem musical não vai acontecer da forma como a gente gostaria. Então, eu espero que a gente reflita muito na relação da educação musical com o brincar, né? O que o brincar possibilita dentro da educação musical, né? O que nós, como adultos, estamos dispostos a fazer como brincadeira e deixar aparecer nas nossas crianças, né? E outra coisa, o que a gente carrega em nós, o que a nossa cultura nos oferece, o que estamos escolhendo da cultura para apresentar às nossas crianças. Gostaria muito que essas reflexões permanecessem no nosso cuidado com as crianças durante o processo de educação musical, e lembrar muito de que é uma ocupação constante, uma formatação constante, deixa um pouco ou nenhum espaço para invenção ou criação. Então, vamos dar espaço para invenção e para criação no brincar, no folclore e na educação musical. Esse é o meu convite, então, para vocês. Eu agradeço. Bem, chegamos ao final da nossa série sobre a infância. Eu acredito que durante esse nosso percurso trabalhamos muitas ideias, muitos conceitos, e mais do que responder a perguntas, eu acredito que nos fizemos muitas interpelações e nos colocamos muitas questões relativas à infância. É preciso que a gente sempre siga se perguntando sobre as infâncias, porque eu acredito que não tratamos somente de uma infância, mas de múltiplas infâncias. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu muito obrigado por terem me acompanhado durante essa série, e até uma próxima oportunidade.